Acho que agora vai, hein? Primeiro, vou esperar ela entrar e depois vou convidar o Carlos, para não dar chabu. Carlos, convidei a Lili, vou esperar ela entrar e depois eu te mando o convite. Vamos inverter para ver se agora vai. Gente, o cabelo da pessoa. A que ponto, né? Deixa a Lili entrar. Cadê ela? Entrou, ela ainda não está aparecendo aqui para mim. Envia uma solicitação, Lili, eu te mandei. Vou esperar você entrar. Aí eu aceito a solicitação do Carlos. Foi, olha aí. Então, Liliane. Ah, tá, agora acho que vai. Vamos em nome, gente. Alô, gente, voltamos. Agora Volta, foi. Liliane. Continua faltando. Ah, Francisco, bebê. Lili entrou? Oi, Eu não tô gente. vendo, continuo sem ver Lili. Pois é. Mas Carlos, tudo eu não bem, tô vendo vamos em você frente. agora. Sério? Faz Vamos de lá. conta que tá num quarto. Faz de conta que ele tá num quarto escuro. Tu não tá vendo Carlos? Não tô vendo Carlos. Eu tô vendo Mas todo tudo bem, mundo. vamos lá. Foi o que aconteceu da outra vez, eu via todo mundo. Gente, tava vendo todo mundo. Mas Ah tá lá, ó, ouvindo, agora pelo botaram aí menos. que agora sim o pessoal tá vendo os três. Menos a Lili, que eu não tá não vendo tô os vendo, três. mas tudo bem. Tô O vendo, Carlos tá também não ótimo. tá vendo. Só não tô vendo a Tá Lili, mas tá ótimo. ótimo. Vamos Dá lá. pra gente tocar. Vamos lá, gente. Vamos Tudo bem, iniciar a então? live, então. Vamos lá. Hoje Vamos. a gente tem que fazer aqui a nossa propaganda. Deixa eu pegar minha cola, né? Isso. Esse projeto, Manhãs Imaginárias de Outono Periférico, reúne os dois movimentos de artes da Baixada de Nova Iguaçu, que é o Manhãs de Outono e o Imaginário Periférico. Hoje a live vai falar sobre o Manhãs de Outono e a relação desse movimento com o Cultural Bar, que funcionava praticamente como um equipamento cultural, né, da cidade de Nova Iguaçu. Sim, E tem uma importância enorme. sim. Esse projeto é patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, através da Lei Aldir Blanc. Agora eu vou deixar a palavra com o querido Carlos e com a querida Liliane. Tá? É com vocês, gente. Obrigada. Tô por Beleza. aqui. Beijo. Bom, boa tarde para todos estão aí vendo a gente. Eu não consigo ler quem está online nos acompanhando, mas são todos bem-vindos e são todas pessoas ligadas à cultura e de alguma forma querem que isso aconteça, que isso continue e que a gente se humanize, porque parece que nós temos que refundar um neo-dada, porque toda a civilização anterior deu nisso que está aí. Então a gente precisa questionar o que foi feito para chegarmos a isso. E uma das coisas mais interessantes são os cafés e os bares. Eles sempre foram importantes na criação, na manutenção dos movimentos, e nem só na questão musical, não. No mundo todo, né? Isso aconteceu no mundo todo. Então a cidade de Nova Iguaçu nunca ficou de fora. Tem vários, são os bares que tiveram importância, que influenciaram na cultura local. E um deles, talvez o mais recente, foi o Cultural Bar. Então hoje dentro da nossa pauta, a entrevista vai ser com a Liliane, que foi uma sócia, vamos dizer assim, do bar, uma proprietária, sócia proprietária do bar. E o bar foi montado com essa proposta de ser um bar cultural. Ele levava a cultura até no nome, Cultural Bar. Então, eu queria que Liliane se apresentasse, falasse um pouco dela mesma, a formação, a atuação, o envolvimento. Aí, com o processo, eu vou dizendo como é que eu conheci a Liliane, que foi uma maravilha ter conhecido essa pessoa. Então, Lili, fala de você aí, tua formação, tua atuação, o teu envolvimento com a cultura de Nova Iguaçu, que foi a primeira coisa que você me falou, foi isso. Foi desse teu envolvimento com a cultura. Foi. Fique à vontade. Foi.
Obrigada, Carlos. Então, eu sou formada em letras, né? Fiz faculdade de letras, português e inglês. E eu sou funcionária da Prefeitura do Rio. Eu não atuo dando aula, eu sou inspetora escolar, já tem 10 anos. E a minha primeira, assim, eu me deparei com a cultura primeiro através do teatro, né? A minha irmã, ela sempre foi muito ativa e eu levei ela para o curso de teatro e acabei ficando também, né? Eu que levei ela para fazer, acabei fazendo também. E foi quando eu conheci o pessoal da Companhia Teatral Multiface, que junto com os Andarilhos e Fios da Roca, montaram o projeto do Encontrarte. E aí eu trabalhei nos primeiros Encontrartes, né? Na produção, nas coxias, e foi maravilhoso. E então meu primeiro contato com as artes foi através do teatro, e aí eu conheci essa galera toda, e conheci o pessoal da literatura, e conheci o pessoal das artes visuais, e tudo muito fantástico. Mas aí foi... Minha introdução na cultura foi através do teatro. E da literatura, né? Quem faz letras, né? Tem literatura entranhado, né? Na alma, não tem jeito. Isso. Você chegou a criar um fã-clube de um escritor na tua época de infanto juvenil? Foi. Isso é fantástico. Isso. Conta essa historinha também, que essa história é ótima. Bom, fantástico. Na verdade, foi na época do Orkut, né? E eu tinha várias comunidades. Não fala do Orkut, que já vão saber a tua idade. Então isso não é legal. Foi no princípio das mídias sociais. Sim. Então, aí eu participava de várias comunidades dessa mídia social aí. E eu fui procurar, né, uma comunidade do Pedro Bandeira, que é um escritor infanto-juvenil. E eu não encontrei, gente, desculpa. Tranquilo. Carlos mandou foto esses dias já. Clarice dormindo lá, a gente trabalhando, mandando mensagem para artista. Ele, eu virei um travesseiro. Deixa Augusto. E eu tô aqui. Francisquinha, prioridade. Isso aí. Então eu procurei as comunidades do Pedro Bandeira para eu participar e eu não encontrei nenhuma comunidade que me atendesse. Então eu falei assim, eu vou montar uma comunidade. E ele tem uma série de livros que é protagonizada por um grupo de estudantes que se intitulam Os Caras, que eles estudam numa escola chamada Elite. Então eles são os caras, com K, e da escola Elite. Então eu montei uma comunidade chamada Os Caras, Os Caras do Pedro Bandeira. E essa comunidade tomou um corpo tão grande, tão grande, tão grande, que, olha, eu tô ficando pelada, gente. Essa comunidade tomou um corpo... Pois é. Estão atrapalhando ele. Essa comunidade tomou um corpo tão grande. A nossa live, hein? Verdade. Vão desmonetizar a nossa live. Mas aí a gente vende a live para o Playboy, para outras revistas. Verdade. Aí, mas como o cunho não é sexual, sim, eu posso até processar. Exatamente. Vou dizer que estão diminuindo a mulher, entendeu? Mulher dona de casa, periférica, mãe. Aí, então, voltando lá ao Pedro Bandeira. E aí essa comunidade, ela atingiu muita gente, ela ficou muito, muito, muito grande. Ela tomou um corpo muito grande e eu tirei foto da página de frente, né, da comunidade. Não existia nem celular nessa época, assim, digital, né? Então foi do computador. Eu fiz uma carta pro Pedro e mandei para ele, né? Com print da tela da comunidade e tal. Ele adorou, me respondeu a próprio punho, foi fantástico. Eu mostrei pro Carlos na época a carta. Eu não tenho mais a carta porque minha casa inundou e foi-se embora tudo. Caraca. Porque essa carta estava dentro do livro, porque ele me mandou pelo correio um livro que ele estava acabando de lançar, que era o Droga de Americana. E aí estava dentro desse livro. O livro tinha dedicatória, a carta a próprio punho, e tudo foi-se embora junto com a inundação da casa.
Mas, enfim, Isso. aí eu troquei muitos e-mails com ele também. Esses e-mails estão gravados no e-mail, né? Pelo menos isso. E é fantástico. Inclusive, teve uma menina depois, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fez o projeto de conclusão de curso dela na faculdade, na UF. E ela me procurou para conversar sobre essa comunidade. Ela foi lá em casa, fez um vídeo. Eu nem tive acesso a esse vídeo, mas ela fez um vídeo comigo contando a história da comunidade que ela usou no conclusão de curso dela. Foi muito bacana isso. E o Pedro Bandeira, ele adorou, ele gostou muito. Inclusive, teve uma das meninas que era membro da comunidade, ela escreveu um fanzine. Na verdade, não é nem fanzine que se fala, é fanfic, né? Que eles isso. contando a história, recontando a história, só que pela visão dos fãs do Pedro, né? Então, tipo assim, eles contavam até certa parte, parava, o outro continuava, aí parava, vinha outro e continuava. É fantástico. Então você já vem desde sempre acompanhando a cultura, se interessando pela cultura, mergulhada nesse universo cultural. Aí acontece o Cultural Bar. Aí fala pra gente disso, como é que chegou o Cultural Bar? E a proposta dele, toda essa tua avaliação pessoal do que ele representou na cultura aqui de Nova Iguaçu quando ele acontece. E esse breve tempo que ele funcionou, de que ano a que ano ele funcionou e como é que foi? Conta pra gente, Lili, você estava lá. Eu estava lá. Então, foi uma coisa assim meio louca, né? Porque surgiu a oportunidade do Rogério adquirir aquele bar, né? Ele alugou o bar. E aí ele teve essa vontade de colocar um nome já cultural, já para dizer a que veio, né? Porque o Cultural Bar virou meio que um centro cultural, né? As portas estavam abertas para todas as artes, né? Era um espaço totalmente gratuito para as pessoas exporem suas obras de arte, suas esculturas, quadros, para, né, cantar, para dançar, para tudo. A gente teve ali todo tipo de arte, estilo musical que você possa procurar, que você possa se interessar. Porque, na verdade, a gente tinha o dia do samba de raiz, a gente tinha o dia da MPB, a gente tinha o dia da música autoral, que é o artista daqui, né? Que tinha suas composições, iam lá mostrar. A gente teve o dia do jazz, que era difícil encontrar, né? Jazz na Baixada, e lá a gente tinha o dia do jazz. A gente tinha seresta, para a galera que gostava de seresta, e a gente tinha o dia da seresta. E fora isso, a gente sempre tinha uma exposição, né? A exposição ficava lá enquanto estava acontecendo música, enquanto estava acontecendo teatro, enquanto estava acontecendo tudo, tinha as exposições de quadros ou fotografias, né, no bar. Era muito bacana. E assim, aí quando o Rogério decidiu abrir o bar, com essa pegada cultural mesmo, né, dizendo a que veio, é o Cultural Bar. Aí foi de uma hora para outra, assim, ele alugou o bar e falou, vamos abrir amanhã. Eu falei, como assim? Vamos abrir amanhã. Então tá bom. Foi pro mercado para abastecer o bar e eu fui pra cozinha. Eu trabalhei na cozinha um mês. Um mês lá na cozinha até a gente encontrar uma cozinheira para trabalhar lá. Mas assim, foi super bacana, era como se a gente estivesse na nossa casa recebendo os nossos amigos, porque naquele momento Nova Iguaçu estava um pouco carente de um espaço para que a nossa galera se encontrasse, entendeu? Porque a gente sempre se encontrava onde tinha eventos culturais e não estava acontecendo aquela coisa, aquela integração do pessoal se encontrar num bar específico, porque antes tinha tido Raízes, né? Já tinha se fechado há um tempo, mas tinha tido Raízes e tinha em outros lugares, né? Foi do Moduan, em algum tempo também foi da Kátia Vidal, muito bacana nos dois momentos, sim, era de encontro mesmo da galera. E aí a gente costumava até frequentar outros municípios, né, da Baixada, então a gente encontrava num bar que era mais cultural em Nilópolis, em Mesquita, aí algum amigo fazia algum show em algum barzinho, ia todo mundo para lá.
mas não tinha aquele bar específico para o pessoal se encontrar e para o nosso pessoal da cultura usar o espaço, né, para música, para exposições. Não tinha esse lugar específico. E o cultural veio para saciar um pouco essa sede cultural que a gente estava sentindo naquele momento. Pelo menos a gente estava sentindo essa sede. E a gente achou que poderia ser uma coisa de coletivo, né? Todo mundo está precisando de um espaço cultural. Então, apesar do comércio, né, que é um bar, né, ele, na verdade, ele era mais cultural mesmo, era mais um espaço cultural do que propriamente um bar, né? Mas, enfim, aí surgiu nesse momento, nessa necessidade de um espaço pra gente. De que ano a que ano ele funcionou? Fala pra gente. Ele funcionou 3 anos. Foi de 2015, se não me engano, foi em setembro ou agosto de 2015 até agosto de 2018. Foi quando o Francisco nasceu. O Francisco nasceu em julho, aí funcionou mais uns 2 meses, 1 mês e pouquinho e fechou. Muito legal. Foi isso aí. Você tem, além das festas, né? Não se falou das festas. Que a nossa cultura também implica na festa, no encontro. Tinham festas fantásticas, o Dome, da Alvanéria. Festas temáticas, né? Festas temáticas. Incríveis. Eu que não sou afeito a festas, me amarrei em participar e ver aquelas festas que eles promoviam e era muito bonito, muito interessante. Você tem alguma história espirituosa, um fato engraçado, alguma piada assim que parece que não é piada, mas que aconteceu lá? Ou não? Uma história assim, seja espirituosa, seja interessante. Fala. Então, eu não lembro de uma história em específico, não. Mas eu lembro, assim, de momentos que a gente... Era muito divertido, né? Na verdade, é o que eu disse. Era como se a gente estivesse na nossa casa, recebendo os amigos no nosso quintal. Então, aconteciam coisas fantásticas. Tipo assim, a gente, no samba da Siriguela, né? Os músicos iam e levavam suas esposas ou namoradas e tal. E aí, nos intervalos... As mulheres pegavam os instrumentos dos seus esposos e namorados, e teve uma vez que a gente fez uma foto, tipo assim, cada mulher com o instrumento do seu marido, e a foto ficou assim, fantástica e icônica, né? Da gente tocar. Eu não tocava nenhum instrumento do meu marido, porque meu marido não tocava, mas eu entrei com cachixi, ficava lá com... O cachixi é como se fosse um chocalho, né? E eu sempre tocava esse chocalho. Eu invadia mesmo a roda de samba, porque eu sou de samba, né? Não tem jeito. Eu invadia a roda de samba, eles gostando ou não, todo samba eu tocava cachixi. Atrapalhava um pouco, né? Mas eu gostava. E o Francisco, por pouco, não nasceu no Cultural Bar, né? E no finalzinho, eu sentada lá no caixa, com a perna inchada, a barriga baixa já, e Francisco nem mexia, dormia, o samba rolando, e ele lá, nem... Solange está aqui nos lembrando do bloco do Encontrarte, que foi muito legal também. Sim. Ele estava lá. Sim. O bloco do Encontrarte. O Cultural, na verdade, ele foi maravilhoso. Isso, foi muito bom. Isso. Para quem está chegando agora, a gente está falando do projeto Manhãs Imaginárias de Outono Periférico. E essas manhãs do outono, manhãs de outono, no Cultural Bar. Especificamente isso. Quem está chegando agora para você se inteirar e vamos continuar o papo aqui com a Liliane. Fala, Lili. Você ia falar aí alguma coisa. Sim, o Cultural Bar, né? Você falou das festas temáticas e tal. O Cultural Bar, ele abraçou de tudo um pouco, né? A gente foi desde a festa temática de Halloween, a festa brega do Dome, que é fantástica. A gente foi também até o encontro GLBT. Porque, assim, na verdade, o Cultural Bar, ele caminhou pelas artes visuais, ele caminhou pela música, pela literatura, que tinha saraus de poesia sempre. Teve um baile vizinhando, que era um baile, teve disputa rapper, muito bacana, que foi na rua e no bar. Então, foi bacana, a gente fechou a rua e o bar foi o apoio, né, ali, o ponto de encontro deles. E teve o Maracatu, que foi o ponto, que na verdade era um bloco desfilou no carnaval e o ponto final dele foi ali rolou uma festa depois do desfile, né? E teve o Encontrarte. Então, assim, a gente caminhou por tudo, né? E ali tinha ensaios do Maracatu, ensaios de dança de salão, tudo um pouco. Eu fiz uma pesquisa
sobre os eventos de artes visuais. Agora a gente vai entrar mais na nossa praia, né? E, quer dizer, eu queria que você fizesse um breve relato de cada exposição, como é que foi isso, as dificuldades, até a gente chegar no outono, nas manhãs de outono, que foi um grande evento também, foi muito interessante. Então, pela minha pesquisa, a primeira exposição foi em 2016, é isso? Olha, eram esculturas. Eu acho que foi o Mário Coutinho. Alô, Lili. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Tá, é que o Francis estava aqui desligando. Então, eu não tenho assim... Isso, fala, desculpa. Eu não tenho assim, não tenho como te dizer, não lembro exatamente qual foi o primeiro. Mas assim, teve a exposição do Mário Coutinho, que foram de máscaras, né, nas gamelas. Ele faz um trabalho maravilhoso. Isso. Eu costumo dizer que o Mário, ele é artista plástico, é escultor. E nas horas vagas, ele trabalha com radiologia, entendeu? Porque, na verdade, ele é escultor. E igual o Lafayette Suzano, que, na verdade, ele é poeta e desenhista, e nas horas vagas ele é cardiologista. Então, assim, a gente tem artistas maravilhosos que expuseram lá no Cultural. E aí teve... exposições também de quadros, né, do poeta Henrique. A gente tem artistas que são múltiplos, né, e o poeta Henrique Souza, ele é artista plástico, e aí ele fez uma exposição lá maravilhosa também dos quadros dele. Teve também a exposição que foi fantástica, de fotografia, do Danilo Sérgio. Que, assim, foi maravilhosa. Ele fez um passeio pela América Latina, então tinha fotos do Peru, se não me engano tinha fotos da Bolívia, fotos fantásticas. E ele fez também, ele sempre vai num quilombo, que eu não lembro exatamente onde é, mas é aqui no Rio. E ele fez fotos fantásticas lá. Eu acho até que a Solange e o Carlos adquiriram algumas fotos dele, não foi? Solange adquiriu 2 fotos dele que estão aqui na nossa sala. Maravilhosa. E eu já vi fotos delas emolduradas aí na sala, são lindas. Isso, enfim. desse quilombo. Foram fantásticas. Isso, desse quilombo. E teve mais uma exposição que foi da Mariana Oliveira, que foi uma exposição que eu montei desde o início, e assim, modéstia à parte, ficou linda a exposição. A artista ajuda porque ela é fantástica, os quadros são lindos, 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 e essa exposição me deu muito orgulho também. O Carlos, eu interrompendo vocês, Alô? Carlos expôs lá também, não expôs? Aquele que pensam as mulheres? Foi. Eu não sei se ele está com problema aí no áudio. Eu? Tá. Eu estou ouvindo bem e falando bem. Peraí, gente, o que caiu foi caiu para mim foi da Lili. Fala. Caiu? Então, em 2017... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Em 2016, Mário Coutinho, que praticamente inaugura, né? Aí depois você teve uma exposição lá chamada O que Espera as Mulheres. Fala pra gente. Essa exposição é um xodó, né? É uma exposição de fotografias e poesias, né? Isso. Do poeta e artista plástico Carlos Zurk. Esse que está falando aí. Isso. E aí eu ajudei. E com influência da Solange. Solange participou, assim, nos bastidores, veementemente, escolhendo a sua primeira edição, escolhendo as poetas e tal. A gente discutiu quem eu ia chamar. Tal. Então ela teve uma participação muito importante naquela primeira edição. E foi um evento no final. A gente expôs, a gente fez o evento de poesia e as mulheres estavam lá. E foi em setembro, na primavera, porque a ideia era essa. Foi maravilhoso para mim também estar lá com esse material. E foi um sarau, né? Porque as poetisas estavam lá, elas leram suas próprias poesias, né? Isso, um grande evento, envolvendo tudo, inclusive música.
eu não me lembro se foi Peregrino, alguém assim que fez a música ali no dia, foi uma coisa O microfone ficou aberto, né? Isso. Lá o microfone sempre estava aberto, os músicos chegavam e cantavam. Era uma das características do bar. Aí em 2017... Não, foi fantástico esse dia. Acontece em março, o Henrique Souza fez uma exposição lá também. Fala pra gente. Do Henrique. Você já mais ou menos falou. O Henrique tem uma história interessante que ele pertence... Fala. O Henrique, ele é um poeta, né? E ele carrega essa poesia dele toda para os quadros dele também. São fantásticos, eu tenho alguns dele. E são maravilhosos. E a exposição foi uma delícia. Foi linda. Eu acho que combinou tanto, porque a gente tinha aquela parede de tijolinhos, né? E as cores que ele usa na pintura dele ficou tão perfeita. Combinou tanto que, por mim, ele nem desmontava aquela exposição. Teria ficado lá até o fim. Mas foi fantástico. Foi receber a exposição dele lá também. O Henrique já é um link com o Manhã de Outono, que vai acontecer em outubro. Mas entre o Henrique e outubro, Manhã de Outono, que é o nosso foco, teve o Regis Lamar com esculturas em madeira. Você lembra disso? Sim. Foi fantástico. Eu lembro. Sim, eu lembro vagamente da exposição, eu lembro das esculturas. E eu lembro que a gente botou as mesas no meio do salão, né? E as esculturas ficaram em cima das mesas. A gente não estava ocupando o salão, a gente não ocupou o salão do bar para vender, né? Para mesas, para cadeiras. A gente botou nas mesas as esculturas e ficou muito legal, que eu acho que deu uma cara diferente. Foi uma exposição totalmente diferente. Tem foto aí, eu acho até que tem fotos na página. Na página do bar tem fotos. E ficou fantástico, porque assim, eu acho até que isso atraiu mais as pessoas para entrarem, para ver a exposição, né? E ficou mais uma coisa parecendo uma galeria de arte mesmo. Acho que ficou bem bacana essa. Aí, nesse mesmo ano, em novembro, tem o que espera as mulheres, a segunda edição, e a grande exposição do Danilo Sérgio. Mas em outubro ocorreu o Manhã de Outono, um evento e exposição, porque aquilo é um grande acontecimento. Fala pra gente como é que foi. Bom, o Manhã de Outono é a minha paixãozinha, e na verdade era um evento que eu queria fazer já há muito tempo no quintal da minha casa até. Então, quando a gente teve o bar, eu ficava assim com o Lafayette, a gente podia fazer Manhã de Outono. Era um dos eventos que eu mais queria que acontecesse no bar, né? Além da música, que a gente gosta muito, e o samba, que o samba sou eu, não adianta. O Manhã de Outono era o que eu queria que rolasse no bar. E foi uma tarde tão agradável, tão agradável. Nossa, foi fantástico, foi lindo. O bar ofereceu, se não me engano, foi feijoada, o bar ofereceu, eu tenho certeza. E as pessoas, todas as pessoas que frequentam o Manhã de Outono sempre estavam lá pintando, e foi a tarde toda. No final tem uma foto icônica, assim, de todo mundo junto segurando a sua obra de arte. Aí depois disso, os quadros ficaram expostos na parede durante, eu acho que até o fim, até o bar fechar, os quadros do Manhã de Outono ficaram lá. E inclusive alguns deles são meus hoje, que eu ganhei de presente no dia, né? Pintaram e me deram de presente. E assim, o Manhã de Outono tem uma coisa gostosa, que a galera se reúne para pintar e, assim, não é a profissão. Ninguém ali é pintor profissional, não vive de venda de quadros, né? É uma paixão. Então, assim, quando você faz o que você gosta, eu tenho certeza que é muito, muito, muito mais legal, né? Então, assim, o pessoal se reuniu para pintar, e no meio dessa reunião para pintar, existe a intervenção para poesia. Então, o pessoal levanta e começa do nada. Um levanta e quer recitar uma poesia, e recita uma poesia. Aí o microfone está aberto, né? Daqui a pouco um pega o violão e vai cantar. Então, assim, é um dos eventos assim, que mais me dá prazer por causa disso. E o Carlos falou da gente comentar como a gente se conheceu, né? E eu lembro que eu falava sempre do Manhã de Outono para ele, falava muito do Encontrarte.
Ele morava na Glória, né? Então eu vou invadir, Carlos, e já vou falar sobre isso, para juntar, fazer esse link aí. Eu fui trabalhar na Prefeitura do Rio e tomei posse numa escola lá na Glória. Eu que escolhi essa escola, uma escola muito gostosa, de primeiro segmento, uma delícia. E aí eu cheguei na escola, dei de cara com o Carlos, foi uma das primeiras pessoas que eu vi, e ele sentado lá na mesa dele, mexendo com... Ele era professor de artes, né? Mas ele fazia da escola uma galeria de artes, né? Porque tudo que ele fazia era assim... Era uma coisa de primeira, assim, não parecia que era um professor de arte que fez, parecia, sei lá, que grandes artistas se uniram para fazer um mural. Tipo assim, ficava uma coisa que não dava vontade de deixar desmanchar para fazer o próximo. E a diretora da escola, várias vezes, tinha que chamar a atenção da gente para a gente parar de conversar, que estava atrapalhando o serviço. Porque a gente ficava falando de artes, e ficava falando de poesia, e ficava falando de artistas, né? De Dali, falava de tudo que possa imaginar. E eu falava muito da nossa cultura que fervia aqui em Nova Iguaçu. Na época tinha muito canal de poesia, né, Carlos? Eu falava muito. E eu falava muito do Moduan, e falava muito do Manhãs de Outono. E antes deles se conhecerem, eu fiz a aproximação deles, né? Ele e o Moduan. Eu trouxe um livro dele, dei de presente pro Moduan. Tirei foto de eu entregando o livro e mandei pro Carlos. E engraçado que depois eles vieram se conhecer. Deve ter sido interessante isso, né, Carlos? Foi. Porque com o Moduan não deu casamento, porque ele já era casado. Mas aí deu o casamento, porque você também intermediou a minha conhecer a Solange e a gente acabar se envolvendo. Isso foi muito uma espécie de cupido. Mas você acabou se casando de outra forma com a nossa cultura, com a cultura de Nova Iguaçu. Isso, meu pai era daqui, viveu o final da vida dele aqui, ele viveu mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. Então eu tinha uma relação de amor e ódio com Nova Iguaçu, porque era muito longe para mim. E tinha essa coisa de eu ter que viver meu pai aqui, principalmente no final da vida dele. Ele passou quase 6 anos sendo paciente renal e fazendo a hemodiálise. Aí a gente via visitar ele aqui e tal. Então era uma coisa assim meio triste, mas ao mesmo tempo era um lugar razoável. Com a tua fala, com a tua presença lá na escola, eu comecei a ver com outros olhos que a efervescência cultural, que eu constatei depois que existia. Porque lá no Rio fica tudo muito distante também. O cara vai fazer um show, está lá longe de você, um poeta vai falar, ele está longe de você. Você não está com ele ali no bar, é muito raro. Eu passei pelo Ferreira Goulart umas 2 ou 3 vezes, mas não tive coragem de abordar ele. Porque ele era meio implicante, meio complicado, assim, não ia. Eu achava que não ia. E o carioca tem essa coisa também, né? Tá do lado do cara, o grande cara, mas tu não fala nada. Toma teu café e vai embora. Isso aconteceu comigo também várias vezes ali naquela região. Então, quando eu venho para cá, eu vejo que aqui a efervescência cultural era muito grande e a gente tinha a presença dos artistas em todos os ambientes. Você ia para ver o teatro, estava lá os poetas, ia ver um evento de poesia, estavam lá os músicos. Então, isso era muito, muito bom e com produção muito boa, uma produção excelente, fantástica, na qual eu podia até me incluir em algum momento, que foi o que eu acabei fazendo. Então, Nova Iguaçu me abraçou também. É claro que você foi o veículo disso tudo aqui. Eu tenho minhas irmãs que moram aqui, irmãs por parte de pai, que há muitos anos. Então eu tinha uma relação afetiva com Nova Iguaçu e estava na minha história também. Agora eu não sabia que eu ia acabar vindo para cá depois de me aposentar. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Para quem está chegando agora, nós estamos falando do Manhãs Imaginárias de Outono Periférico, conversando com a Liliane, que foi uma das mentoras do Cultural Bar. E nesse Cultural Bar ocorreu o Manhã de Outono, que é uma das discussões que a gente está propondo nessa live. Eu queria que Silvia falasse alguma coisa também desse projeto, assim. Que conclusões a gente chegou, que a gente está chegando, que a gente está caminhando. Fale aí, Silvia. Esse projeto é realmente para a gente repensar novamente esses movimentos artísticos da Baixada, né? Ambos têm muitas coisas em comum, embora sejam movimentos diferentes. Essa coisa dessa anarquia, do fazer artístico, de ocupar os espaços onde o Estado é ausente, né?
de reunir pessoas para afetos, trocas, para uma coletividade. E isso é muito importante hoje, né? Nesse momento que a gente está vivendo de um negacionismo, de um genocida no poder, do ataque aos artistas, à educação, à mulher, à cultura. A gente precisa estar relembrando disso o tempo todo, né? É muita gente. E porque os grupos começaram e foram agregando pessoas, os dois, né? Então é muito maravilhoso. Toca aí, cara. E assim, na verdade, a gente falando aqui, né, Carlos, do Manhãs de Outono, no dia que culminou, né? O dia que a gente encontrou todo mundo para o evento Manhãs de Outono. Mas a gente falou do Henrique e você disse que é um link, né? O Henrique Souza é um link com o pessoal do Manhãs de Outono. Mas ali, todas as pessoas que estavam no Manhãs de Outono, que inclusive o Mário Coutinho também é do Manhãs de Outono. Então era um espaço que recebia todo mundo do Manhãs de Outono, mesmo com seus projetos solo, né? Mesmo com seus projetos solo. Que todos eram frequentadores do bar, que todos expunham suas artes, todos falavam suas poesias em todos os saraus, né? A gente, Manhãs de Outono, por exemplo, são pessoas que são do Poetas e Afins. Então, assim, os Poetas e Afins, nos seus saraus de quinta-feira, que continua acontecendo, né, toda última quinta-feira pela internet agora. Então, toda última quinta-feira do mês, o pessoal do Poetas e Afins, eles eram compostos por pessoas do Manhãs de Outono. Então, assim, eles estavam sempre linkados, um evento com outro, uma exposição com outra, sempre trabalhavam juntos, não tem jeito. Isso, era uma cadeia, né? É um grande movimento, realmente. Silvia, fala alguma coisa e salva a live, porque eu já não sei mais para onde é o caminho. Você já chegou. Eu queria ver com a Lili essa ideia nossa na Baixada. Essa circulação artística, ela é muito transdisciplinar, né? As feiras, os movimentos sempre vão se unir. Você vê no Manhãs de Outono, a própria poesia, os poetas se reuniam para pintar, porque é isso, né? É artista, é isso. Esse é um movimento de uma curadoria, um espaço que era uma espécie de galeria, era um bar que fomentava a cultura, que tinha arte nas paredes, nas mesas, né? E nas outras gestões, em que as pessoas que estavam na cultura não eram ligadas à cultura, né? Eu cheguei a fazer exposição na Casa de Cultura quando era outra gestão, e a gente via assim, uma ausência mesmo, né? Como era esse teu movimento dessa curadoria decolonial, né? De você ocupar, o que você... A gente conversou pra caramba um dia no WhatsApp, você me mostrou teu acervo, né? Isso é muito bom, queria que você falasse um pouco disso. Então, na verdade, assim, como a gente tinha o Cultural Bar e a gente... Na verdade, eu não tinha formação nenhuma de curadoria, né? Mas como eu estava ali disposta a receber as pessoas e ajudar, acabava que eles me pediam apoio e eu comecei a fazer a curadoria das exposições, né? Mariana, Danilo Sérgio, o próprio Carlos, né? Que, na verdade, o Carlos fala que eu fiz a montagem da exposição dele, mas a gente fez junto e foi assim, eu aprendi muito com ele. O Carlos é maravilhoso. Sempre aprendi muito com ele. E assim, na verdade eu gostei de fazer, entendeu? Se a gente tivesse com Cultural até hoje, eu teria montado várias outras exposições, né? Teria feito curadoria de várias exposições. Eu acho que, claro, né, nesse momento de pandemia não estaria funcionando, mas eu continuaria fazendo. Eu gostei muito de trabalhar assim. Muito bom, né? E eu ia falar, né? Você tá falando desses movimentos culturais e tal. Eu falei que o cultural agregou, né? Da Seresta até o movimento LGBT, os encontros políticos que aconteceram ali. As pessoas ligadas à cultura iam para lá para discutir, para reuniões, né, sobre culturas, para discutir o que fazer no próximo evento, para marcar coisas. Então, assim, era um encontro, era um local de encontro mesmo das pessoas da cultura. O Cultural Bar tomou um corpo muito grande. A gente foi citado pelo Freixo na página dele. Ele fez propaganda de um evento que ia acontecer
né, que a gente recebeu o pessoal, representantes de várias áreas para palestras culturais e políticas, né, no Cultural Bar, e a gente foi citado. A gente também recebeu um movimento musical que ele é francês, mas ele é mundial, e nós fomos o único bar da Baixada que recebeu, que foi o Prêmio da Música, que, se não me engano, foram acho que quase 24 horas seguidas de música, sem parar. Isso. Começava uma banda, saía, entrava outra, e atingiu a vários ritmos e estilos musicais, e foi maravilhoso, e Francisco aqui me perturbando. E assim, Lili, foi muito bom. A questão, até é legal a gente pensar, né? Você vê a importância do cultural e como ele agia no local de ausência. E, por exemplo, a gente vê o Parque Lage, a gente vê Escola Sem Sítio, a gente vê lanchonete, Cristina, Capacete, Caixa Preta, vários espaços independentes de arte que são centralizados no Rio, que sobrevivem patrocinados pelas grandes empresas através da Rouanet, né? Por que que isso não vem para a periferia? Quando eu falo na pesquisa que desdobrou nesse trabalho, que é sobre os apagamentos das produções artísticas da Baixada, um recorte em artes visuais, a gente percebe um equipamento desse sem aparato nenhum financeiro. Enquanto que no centro você tem um mais do mesmo, né? Você tem uma mesma elite centralizada, centralizando essa verba. Aí a gente vê que eles pegam uma galera da periferia e levam para lá, ou a periferia faz curadoria aqui e pega um pessoal de lá para poder... E vocês esperam fechar. E aí a gente vê tanta coisa que já vem repetindo, e os espaços que é uma galera branca da Zona Sul, que tem conhecimento, pega edital internacional. Por que que o cultural não pegou um financiamento? Porque era um espaço cultural. Totalmente. Era um espaço cultural. E essa Sim, e até pra gente fazer... mas assim, até é uma burocracia tão grande. Até pra gente fazer um evento e fechar a rua, a gente encontrava obstáculos, entendeu? Que aí o poder público não permitia, mas era um evento cultural. Era, assim, o Rogério mesmo, né? Na verdade, o Cultural Bar é do Rogério, né? A ideia foi toda dele e tal. Eu entrei junto com ele nessa, porque era também uma coisa muito gostosa de se fazer, né? Mas, assim, lá no Rio tem o dia na Orla lá, em vários lugares, inclusive na Glória, né? O Carlos, ele vai poder confirmar isso, em que tem o dia do lazer, onde eles fecham a rua para que eles possam fazer eventos culturais, para que eles possam andar de patins, para que eles possam andar de bicicleta, as crianças brincarem sem, né, perigo de trânsito e tal. E a gente tentou fazer isso ali na rua, mas assim, não se permite. É um centro que eles, né, elite, né, ali, né, área nobre, né, da cidade, em que a gente tem muitos obstáculos, né, pessoas que impedem, né, que moram ali impedem. Então, assim, a gente não sabe exatamente onde a gente encontrava esse obstáculo, mas a gente não conseguia fazer muita coisa, muito apoio do poder público para continuar, né, para continuar. Nem interno, nem externo, porque a gente vê que, assim, equipamento cultural na Baixada, aí Nova Iguaçu, equipamento independente, Caxias até tinha mais, também voltado para economia criativa, Gomé, o Barracão, acho que o Gomé até fechou. Em Nova Iguaçu, a gente não tem espaço de arte independente. E aí a gente pensa, né, a questão é problematizar, porque o centro está cheio de espaço, e assim, não são espaços geridos por minorias, por negros, pobres, são espaços Capacete, Gentil Carioca, todos esses espaços são geridos por uma elite, as galerias são geridas por uma elite. E por que essa verba não vem para cá? A questão do protagonismo, né? Aí você vê, o imaginário periférico dá certo porque sai da Baixada e se instrumentaliza, né? Porque também é uma... né? E até falo isso com o Ronald L. Rio, que eu falo, vocês deram certo porque foi legitimado por esse cenário, né? A gente vê um espaço tão importante na Baixada fechando, enquanto que vários espaços fazendo mais do mesmo, e aí vem fetichiza a minoria, porque o mercado tem demanda. A gente vê o Big Brother. O capitalismo hoje ele tem demanda por minoria. Eles querem negro, indígena, eles querem mulher, eles querem pobre, periférico, mas eles não dão a movimentação, a verba não vem pra gente. Não é a Baixada que está dando
A gente não está fazendo edital de residência artística curatorial. É o MAN, porque o MAN é gerido pela empresa do Roberto Marinho. Então eu não quero que a equipe do MAN escolha quem da periferia que é representativo ou não. Sabe? Aí a gente vê a UERJ com um grupo de estudo sobre periferia, FEBEF Caxias. Quem são as coordenadoras? Mulheres brancas que não são periféricas. Então a gente precisa questionar o tempo inteiro isso. Aí eu sou branca, tenho meus privilégios, mas moro em São João de Meriti, Belfor Roxo, sou periférica raiz. E aí a gente fica triste por um espaço como cultural, com a importância que tinha, ser fechado, né? Muito triste. E fica um buraco, porque ninguém substituiu. Ficou um buraco. Tem pessoas que encontram a gente e dizem, a gente ainda está órfão, não surgiu nada ainda. Infelizmente não surgiu ainda um espaço que venha ocupar, né? Que o cultural era. Mas vamos ver, né? Tem que. Até você falou da questão da curadoria e tudo. Não é que a curadoria ela nem requer essa formação, né? Porque você curar é você selecionar. Ali a gente vê muito na Baixada os produtores culturais fazendo curadoria, né? E esse teu feeling ali, que era maravilhoso. Você separava e você estava colocando, apresentando para o público o que aquele público de Nova Iguaçu não veria na Casa de Cultura, não tem galeria, não tem espaço. Então é um trabalho mais importante do que o de muito curador renomado que fica fazendo, sabe, aquela panela ali naqueles locais, um indica o outro. Então eu acho que isso é um trabalho de curadoria decolonial. Eu fui ler uma revista da UERJ, Curadoria Decolonial, só professor branco falando sobre curadoria decolonial, só faz exposição se for em museu. Curadoria decolonial é isso que você faz de verdade. Então você você fez o papel de curadora com louvor, melhor do que a galera legitimada, elitista muito bom o trabalho do cultural. Muito triste ter fechado. Assim, o Nova Iguaçu precisava de mais espaços, né? Não só o cultural, mas tinha que ter mais espaço. Você falou, galeria. A gente tem muitos artistas. Como que a gente vai comportar tantos artistas em um espaço só? Né? É a mesma coisa. A gente tem a Casa de Cultura, que é um espaço maravilhoso, que eu sou apaixonada, mas que faz a exposição por, sei lá, 1, 2 meses, 3 meses, e num ano não consegue comportar a quantidade de artistas que a gente tem. É um espaço muito pequeno, entendeu? Tem que ser, um espaço grande, mas para uma exposição única ali durante alguns meses. Então tinha que ter mais espaços, né? A FENIG faz isso em alguns momentos, direcionados com um tema, direcionado à mulher. Aí tem a exposição da Sol maravilhosa lá, mas também é só mais um espaço pequeno. Então, assim, Nova Iguaçu precisa muito, porque a demanda é muito grande. Nós, graças a Deus, temos muitos artistas maravilhosos e pouco espaço para eles usarem, entendeu? A questão de descentralizar essas verbas é que a gente precisa falar, né? Esse dinheiro, a gente teve uma situação pontual, que foi a verba da Aldir Blanc, que a gente conseguiu produzir com remuneração. E aqui na Baixada a gente faz cultura e é pago com visibilidade, né? Vai sair no jornal o teu trabalho, vai ganhar um catálogo, e às vezes nem catálogo a gente ganha, porque no meio da parada a coisa dá errado, e aí você também não... Enfim, deveria ser assim. E a gente vê as produções lá fora funcionando, isso centralizado na mão das grandes produtoras. A gente também vê a maioria das escolas, dos espaços de artes em periferia, como o Galpão Bela Maré, são geridos por pessoas de fora. O Galpão Bela Maré é gerido pela Automática Reprodutora, de uma mulher branca da Zona Sul, e a gente vê isso o tempo inteiro. Então, eu acho que falar sobre esses espaços, esses movimentos que são fidedignos no que diz respeito à decolonialidade é importante, porque o cultural é um espaço desse, né? Genuinamente fazedor de cultura decolonial, né? Resistência. Foram 3 anos de resistência, 3 anos, porque a gente realmente teve que caminhar com as próprias pernas o tempo todo, abrindo espaço para a cultura sempre, mas essa era realmente a nossa intenção, a gente queria mesmo esse espaço para a cultura, mas sem apoio realmente ficou difícil, né? E infelizmente teve que fechar. Eu precisava de um pouco mais de apoio. Eu não critico, parece que é uma crítica. Teve uma professora que assistiu o curso que eu ministrei com o Chiarali sobre arte contemporânea em periferia,
E ela, uma mulher branca, de Minas, ela até estava falando alguém precisa falar sobre essas questões em determinados espaços, né? Abordar resistência, decolonialidade e território. Né, ela estava falando, eu abordo isso nas minhas aulas, eu não estou criticando esses espaços como lanchonetes, o ex-Saracura, né? Eu só estou problematizando porque ainda hoje quem gera esses espaços não são pessoas periféricas. O Prêmio Arte Select do Itaú premiou as escolas de arte, as melhores escolas, geridas por pessoas sempre de fora, né? E quando a gente faz um movimento que é de dentro e aí não tem apoio e fecha, tinha que retomar, gente, tinha que abrir, pega metade dos patrocínios dessas escolas legitimadas da vida e coloca para cá, né? E volta com isso, inscreve o cultural. Poxa, sabe, por que os patrocinadores não se interessam também em financiar as coisas da periferia, né? Mas só que lá fora pegue a gente, sempre isso. Carlos, você ainda vai falar alguma coisa? Lili? Eu queria falar que houve um certo reconhecimento oficial do cultural. Eu queria até que a Lili falasse hoje, o cultural falasse disso. O cultural recebeu vários prêmios ligados à cultura, naturalmente. Sempre plaquinha, tapinha nas costas, esse tipo de coisa. A grana não vem. Mas é algum reconhecimento. E, na verdade, isso passa para a história, porque a grana acaba sendo usada. É bom, mas há um reconhecimento oficial. Oi, eu não ouvi essa parte. Você falou, Silvia. Fala. Falei que o dinheiro está lá fora, está na Arte Rio, está naquelas coisas. Pois é. O dinheiro não chega aqui. Não, mas foi Mas fala desses prêmios, Lili. Importante. Fala esses prêmios. Isso é importante também a gente falar. Então, a gente recebeu o prêmio da música, né, que é francês, né, é um prêmio mundial, a gente recebeu o reconhecimento da Câmara também, né. O Estado do Rio também premiou os bares mais importantes. O Estado do Rio, o secretário veio até o bar entregar esse... E assim, o reconhecimento como fazendo a cultura acontecer é muito prazeroso mesmo, entendeu? É muito prazeroso mesmo. A gente não faz para ficar para nós. Dinheiro que é good nós não have, mas a cultura estava fervendo e isso estava sendo reconhecido, saía sempre nos jornais, as exposições que a gente fazia, né, Carlos? Eram postas nos jornais, mesmo sem a gente saber, aí o jornalista ligava, a gente botou uma pauta lá do cultural. Beleza, obrigado. Então, assim, ali tinha sempre também os encontros políticos da cultura. Era muito bacana. Tinha um reconhecimento, sim, entendeu? Mas a gente não podia ficar... Não tinha como bancar isso até hoje. Na verdade, o bar resistiu 1 ano precisando fechar e o Rogério insistindo, porque o Rogério, ele é produtor cultural, então tinha esse apego mais da cultura do que ao financeiro. Então, assim, ele tentando, insistindo, só que chega uma hora que não dá, né? Aí Francisco nasceu, aí eu precisei ficar em casa, eu não ia mais ajudar, aí ficou só ele. Aí foi ficando mais difícil ainda, e sem apoio complica, né? Mas assim, a gente resistiu o máximo que a gente pôde e o cultural é uma coisa que a gente vai levar na alma e no coração para sempre. É muito bom ter feito essa live porque fica um registro, né? E acaricia um pouco o ego, a alma também, saber que foi importante, entendeu? Muito bacana mesmo. E, na verdade... E assim, não, deixa eu só citar uma coisa engraçada que acontecia com bastante frequência lá. Fala. Então aconteceu uma coisa engraçada, tá vendo? Fala. Engraçado no sentido sempre aconteceu uma coisa engraçada. Cheio de graça. Não, o engraçado era os amigos. O engraçado era os amigos viajarem e trazer uma cachaçinha de presente para a Liliane. Sim. Não, Carlos. Isso era bom. Isso é ótimo, engraçado. Isso é delicioso. Isso é delicioso. Foi a melhor cachaça que eu bebi na minha vida, aquela carvalheira que você trouxe. Maravilhosa. Ainda tem uma dose dela para beber quando o Francisco parar de mamar. Que ótimo. Então o Cultural Bar foi uma espécie de manhã de outono permanente. Permanente, não inconfrequente. Encontro, essa alegria, essa felicidade de estar ali. E o evento cultural e a pessoa mostrando suas produções,
E fantástico isso. E a Produções, às vezes, no meu caso, já tinha mais de 10 anos que eu estava com aquele material. Aí foi sugestão a Solange participou veementemente disso. Oh, você tem esse material, o que você vai fazer disso? Foi sugerindo coisas, culminou naquilo ali. Isso foi um episódio. Então, todos esses episódios eram de congraçamento, estarem todos juntos, fazendo. Era um grande manhã de outono permanente. Isso é muito bonito. Sim, e com muita frequência chegavam pessoas lá no bar e perguntavam, mas não está acontecendo um evento tal, a abertura de tal coisa, a peça de teatro? Eu falava assim, não, mas não está acontecendo, é a peça tal. Eu, gente, não é aqui não, é no Centro Cultural, é na Casa de Cultura, porque confundiam sempre, achavam que lá era o Centro Cultural de Nova Iguaçu, entendeu? Não que a Casa de Cultura não tivesse a importância que tem realmente, não que eles não divulgassem, mas as pessoas já estavam com esse nome atrelado, então o Cultural Bar virou o Centro Cultural, mesmo sem ter essa pretensão, entendeu? De ser o Centro Cultural. Mas as pessoas chegavam lá achando que era lá que estava acontecendo o evento da Casa de Cultura, entendeu? Fantástico. Então, como é que a gente está aí no tempo? Silvia, fala pra gente. Já estamos, vai dar 1 hora. Podemos finalizar, né? Isso, eu queria parabenizar aqui, apareceu o André Malheiros, que é filho de um grande amigo meu, amigo de infância e adolescência, Marco Malheiro, que é advogado, vive na Bahia, e num momento a gente sonhou com arte, eu com a parte de artes plásticas, e ele estudou para ser ator, só que ele resolveu que ser ator não ia conseguir nada, ele foi para a Bahia, e lá ele se tornou um dos maiores advogado do escritório até em Nova York, para você ver. Então, Marco Malheiro, meus parabéns, minha felicidade. É um prazer saber que teu filho está aqui assistindo a gente e vendo a minha cara agora, que a minha cara é essa. Carlos, né? Carlos, fala de mais pessoas que estão assistindo a live. Eu não tenho como ver aqui. Eu estou vendo muitas pessoas. Só para mandar um oi. Sol Souza falou também, agradeceu. Muitas que já passaram, então passa rápido. Aí eu não consigo ler, mas eu vi passar aqui com Malheiros. E eu não vejo Malheiros tem 30 anos. Não, tem menos. Tem mais uma década onde eu vi. Mas é assim, era coisa de infância, a gente separou, e cada um do seu lado, né? A vida vai. E ele apareceu aqui, eu fiquei muito feliz de saber que ele está vendo, a gente está se vendo agora com essa outra identidade facial. Tem um amigo meu aí, que ele é de Minas, ele é mineiro, e ele está perguntando, o nome que está aí é Café Gertrudes. Aí ele ouviu eu falando da cachaça, e ele está perguntando se é cachaça mineira. E eu vou ter que trair um pouco minha origem, que essa cachaça é de Maceió. A Silvana também, Silvana Amaro está falando. Isso. A cachaça não era mineira, não era? Eu não me lembro. Não era de Maceió. Estava bêbado na ocasião. Isso. Era de Maceió, tem foto e tudo. Infelizmente, eu tenho que reconhecer isso. Eu sou um péssimo bebedor. Mas, para mim, as melhores cachaças são lá do norte do país, do Nordeste, que é o que eu provei mais. Agora, por quê? Porque uma vez eu fui fazer um circuito da cachaça, aí provei tanto que eu já não sabia mais o que eu estava fazendo e onde eu estava. Cachaças assim, isso em Minas, circuito da cachaça em Minas. Imagina, de um alambique do Museu da Cachaça, e fui por ali afora e a coisa. Então lá eu já tinha um controle da Solange, que vai, não, prova aí, cuidado, toma uma aguinha. Então, já mais velho, né? Tinha que ter mais cuidado. Então foi nisso aí que a gente trouxe essa cachaça. Então, essa cachaça que trouxe para mim, ela é muito escura. Ela tem o sabor carregado do carvalho. É a origem, o nome da cachaça é Carvalheira, que é da família Carvalho de lá, é tradicional. E ela, assim, ela ganha até de uísque, de tão gostosa que ela é, maravilhosa. Maravilhosa. E ali no Nordeste que começa isso, né? Ali no Nordeste com a cana e tal, é que começa a cultura dessa bebida, que é maravilhosa e que os portugueses trataram de desqualificar, inclusive o nome, né? Cachaça era fazer uma bebida ruim. E a gente, com o tempo, mostrou para eles que não é nada disso. Mas fala, então, para encerrar, a Silvia quer cortar o nosso clima. Nosso clima etílico. Tem, 58 aí a Carla chegou agora. Até 60 minutos. Ela corta quando tá. Carla, beijo, que Carla. Que bom você ver. A gente está encerrando. Carla está atarefada com a Clarice. Bebê. Eu queria então as considerações finais.
Fala, Vamos Lili, fala sobre finalizar. isso. Como é, se, do teu ponto de vista, alcançou? A gente já tem o nosso ponto de vista tu tá me formado ouvindo? como espectador. Tô, fala. Tu me escuta? Escuta. Porque vai cortar a live, a gente vai dar 60 minutos. Então, deixa a Por causa Lili do terminar tempo. então. As considerações Aí finais, você então Lili. finaliza, Lili. E eu queria tá? agradecer a todos que estão assistindo, 30 aí, que perderam seu segundos. tempo nos ouvindo, que o papo é bom, a também. gente é bom nessa parada. Obrigada. Entendeu? Pode A vir que gente vai ser legal. Conversar Lili, é com a é com gente você. mesmo, conversar. É isso aí. Então, assim, o cultural, na verdade, a gente atingiu o nosso objetivo, né, de fazer do cultural isso que vocês estão mostrando para mim que